Ó, pergunta do Pato aí, ó. Pato, quero fazer com ele, tá com vergonha de participar. Bota uma pilha nele para ele participar aqui com a gente, que tá todo mundo querendo ver o testemunho dele também. Ele Ele é besta, perguntou ele é aí. besta. Fala para ele Mas, participar, bota uma pilha nele aí. ô, Pato. Não, o Pato vai participar. Eu vou pegar ele lá no treino, lá, meu. Isso aí é uma bênção, cara. Ele tem testemunho pra contar, meu. Claro, o testemunho dele é muito legal. Eu já ouvi parte do testemunho, ele postou alguns cortes E, aí. Poxa, vai ser legal pra caramba. Pergunta ele dele é... aí, qual o seu valor que Qual o você valor que eu dá, dou pra essa vida, né? qual o valor que você dá para essa vida que você está vivendo hoje? Cara, sem sacanagem, cara. Eu tava pensando em te falar isso, de alguma forma, encaixar isso aqui quando você falasse alguma coisa. E foi oportuno porque é exatamente essa pergunta. Na verdade, eu enxergo isso daqui, querendo ou não, essa vida aqui, como o meu passaporte para a vida eterna. Esse é o meu passaporte, essa é a minha oportunidade. Eu vejo essa como única e exclusiva oportunidade. O que eu fizer aqui vai resultar para que eu, querendo ou não, tenha acesso à Nova Jerusalém. Sim, É, eu encaro essa vida aqui, querendo ou não, como única e suficiente oportunidade. Então, eu quero viver ela literalmente para Deus, que aí, querendo ou não, o Pato já encaixou um versículo que eu gosto. pode falar. Que fala, quer ver, ó? Tá aqui, ó. Eu até marquei o versículo. Cadê? Aqui, ó. Fica em Romanos 14:8. Se vivermos, para o Senhor vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Sendo assim, quer vivamos ou morramos, pertencemos ao Senhor. Então, a ideia é essa, entendeu? A ideia é Sim. viver para Ele, por Ele, através dele. E se eu morrer, querendo ou não, eu sei que há galardão da parte de Deus para mim. Com certeza. Eu vou ler mais perguntas aqui, pessoal. As perguntas estão muito boas. Pode continuar mandando aqui, mas eu quero só fazer uma colocação que eu vi um pastor fazendo uma vez uma pregação e ele botou assim uma linha do tempo, como se fosse uma linha do tempo. E assim, aqui 10 anos, 20 anos, 30 anos, 100 anos. Aí você vê a linha do tempo assim grande, poxa, 100 anos. Só que aí depois ele faz uma linha praticamente eterna. E aí ele pergunta assim, vale a pena você... Aí a linha de 100 anos fica muito pequenininha, porque a linha eterna fica muito grande, né? Fica eterna, né? Vale a Sim. pena você cometer um pecado aqui, nessa linha que é tão pequenininha, comparada a essa grande outra linha que você vai seguir na tua vida? Então, quando É. você colocar na balança mesmo, que você tem a eternidade e você tem o outro caminho. Ah, vou cometer um errinho aqui, um pecadinho aqui, esse pecadinho pode te levar para essa outra vida aqui. Sendo que se você não cometer, você está vivendo para Deus, né? Seguindo o versículo que você mencionou, vivendo ou morrendo, a gente está Aham. seguindo e indo para Nova Jerusalém, para a vida eterna, enfim. Muito legal essa comparação que a gente consegue fazer. Tem muita gente perguntando se você vai voltar para o Corinthians, falando vai Corinthians, volta para o Corinthians, você gostou de jogar no Atlético Mineiro, como é que foi a sua relação com Deus lá em BH, mas tem algumas melhores aqui que eu quero fazer mais voltada para a palavra de Deus, tá, pessoal? Sei que tem muito torcedor aí perguntando como viver o propósito, como viver o propósito no mundo do futebol. O Júnior manda a sua camisa aí. Como é que é essa relação aí de dar camisa nos Estados Unidos? Vocês ganham, uma pergunta, curiosidade, vocês ganham 2, 3 camisas por jogo, vocês dão depois do jogo, é que nem aqui no Brasil? A gente não é igual no Brasil, não. Quando a gente quando eu tava jogando no Brasil, joguei nos clubes brasileiros aí, no Corinthians ou no Galo, Uhum. no Coritiba, eles davam, querendo ou não, 2 camisas por jogo, cara. Então você conseguia presentear, de repente, um torcedor, guardar uma para dar Uhum. para um amigo próximo, algo do tipo. Aqui não acontece nada disso, não. Aqui, se eu não me engano, a gente tem 10 camisas por ano, só que a gente tem 40, quase 40 jogos no ano. Então não tem como a gente ficar jogando para torcedor, senão falta para outro. Só que, querendo ou não, tem algum presente em todo mundo, mas é totalmente diferente da realidade brasileira. Totalmente. Sim. Aqui tem uma pergunta legal do Diego. Você crê, você já respondeu isso, mas acho que de repente ele pode ter entrado agora. Você crê que a sua ida para Orlando serviu para te aproximar ainda mais de Jesus? Amém. Ó, esse aí, mano, é meu irmãozão, cara, aqui. Uhum. Essa pergunta dele é oportuna, querendo ou não, né? Me dá uma oportunidade para falar uma coisa. Eu, antes de vir pra cá, eu tava jogando no Corinthians e tinha uma mulher, uma serva do Senhor chamada Janete, e ela já faleceu. Ela era muito amiga da minha mãe e ela era profeta, meu. Ela falava as coisas e as coisas aconteciam. A gente vivia o que ela falava. E ela disse que eu viria para Orlando somente para dar um abraço no Espírito Santo para nunca mais soltar. Ela Caramba. disse isso.
Olha que Cara, ela legal. disse pra minha mãe, ela não disse pra mim. Eu cheguei aqui, minha mãe revelou o que ela falou. E Olha eu que legal. comecei, a partir daí, eu comecei a viver isso. E o negócio transformou minha vida. Pra você ter uma ideia, o Juan, se ele tiver ainda aí, ele pode confirmar. Fomos num culto esse dia. Tinha um profeta lá também, chileno. O cara é uma bênção, mano. O cara é uma bênção. Vitor Hugo, o nome dele. As pregações dele abençoadas. Esse cara, meu, ele tem um contato com o Espírito Santo, ele veio falar comigo, e aí ele foi e revelou assim, ó. Na frente de todo mundo, ó. Ele só tá aqui nos Estados Unidos porque o Senhor queria se apresentar para ele. Ah, meu irmão. Você vê? Meu, que isso? Você vê, às vezes a gente não entende, né, qual o plano do Senhor. Por exemplo, você estava no Corinthians, sabe? Você podia ter ido para algum outro grande clube do Brasil, podia ter ficado no Corinthians. Na verdade, eu saí porque eu quis, né? Exato. Não porque eu quis, assim, eu não fiz, forcei nada, mas apareceu a proposta, eu falei, eu vou. Porque sim, o Corinthians, na verdade, eles, se eu não me engano, era aquele técnico que veio da Atlético Paranaense, esqueci o nome dele. Mas mal sabia você que era Deus já planejando isso na sua vida. Então, assim, exato, às vezes a gente não entende muito, né? Mas vamos confiar. Sim, há muito jogador que está vendo e muitos jogadores estão assistindo as lives que eu estou fazendo, depois me mandam mensagem, acho legal pra caramba, depois assistem, porque não dá no horário, assistem lá no YouTube quando eu coloco, fala assim, poxa, Mori, foi muito legal o que ele falou, porque eu não entendi por que eu fui para esse time, e aqui eu me aproximei de alguém que eu me aproximei de Deus. E aí a gente entende, sabe, os planos de Deus não são os nossos. Pelo contrário, são muito maiores do que os nossos, entendeu? Então, às vezes a gente tem que parar de se preocupar um pouquinho, poxa, eu saí de um clube, fui para outro, eu tô na reserva aqui, é Deus trabalhando, gente, vamos, né? Essa é uma pergunta legal aqui, ó. Qual conselho você pode dar para alguém que está afastado dos caminhos de Cristo? Então, provavelmente é alguém que já conheceu a palavra e se afastou. O que você pode falar para essa pessoa? Cara, que ela se apresse muito, que ela se apresse. Eu creio Eliane Silva. Eu acredito que Jesus está às portas já, cara. Eu aconselharia para ela se apressar. É muito difícil você falar para uma pessoa, de repente, que está magoada por algum motivo no evangelho, volta para os caminhos, ou aconselhar desse tipo, porque de repente aconteceu alguma coisa dentro da igreja da pessoa, alguma frustração dentro da igreja, porque se tratam de seres humanos da igreja, então todo mundo é falho, todo mundo procurando, querendo ou não, ser o mais limpo e puro, ser uma noiva agradável para o Senhor, mas querendo ou não, tem hora que a gente comete erros, querendo ou não, né? E meu conselho é que a pessoa, querendo ou não, se apresse, né? Porque... Eu vou fazer um parênteses com essa colocação tua, porque eu acho que é muito oportuno, sabe? E eu vi esses dias, assim, pessoas que se afastam de Deus por alguma coisa que aconteceu na igreja, ou porque alguma pessoa que ela gostava cometeu um pecado, ou, por exemplo, saiu recentemente aí aquele pessoal que canta o Algo Novo, aquela música, eu quero viver algo novo. E aí começaram a falar mal deles, assim, você não pode se afastar de Deus porque alguma pessoa, algum ser humano, algum homem que nem a gente ou mulher cometeu um erro. Pelo contrário, as pessoas que cometeram erro, elas precisam de oração para que elas consigam retomar a vida com Deus. Nós todos somos seres humanos, somos falhos e a gente pode sim cometer erro. Mas não deixe que o Amaury cometeu um erro. Poxa, o Amaury falava da palavra de Deus, eu não vou mais confiar em Deus. Pelo contrário, nada a ver. Eu vou orar pelo Amaury, para o Amaury voltar, entender que ele cometeu um erro e voltar para o caminho de Deus. Então, Deus está sempre aqui, está muito acima do que a gente faz ou do que a gente fez. Então, não pode deixar acontecer uma coisa na igreja que eu achei que o pastor não falou uma coisa que eu queria, ou falou mal do dízimo, era uma pergunta que eu tinha para você, como é que é a relação do dízimo, eu vou te fazer essa pergunta. Então, assim, não deixe o que aconteceu mal no mundo evangélico, ou no mundo gospel, ou na sua igreja, te afastar de Deus. Isso é bem importante que todo mundo entenda, porque muita gente fala assim, mas o evangélico é maluco, eles aproveitam o momento vulnerável da pessoa para pedir dinheiro. Sim. E aí muita gente faz isso, e a realidade é essa, muita gente faz isso, só que você tem que entender que isso não tem relação com Deus. Você tem que manter a sua relação com Deus.